Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 26 de janeiro, sexta-feira. Antes, vamos comentar rapidinho a rodada de hoje. De manhãzinha, o primeiro jogo, 9h30, pela primeira divisão do Egito. O Al Ahly Cairo saiu perdendo, deu um susto, virou o jogo no segundo tempo, 3-1, green pra gente. O segundo jogo foi às 2h30 da tarde, o Al Muharraq contra o Al Rifa. Cara, esse jogo, a gente cravou a vitória do Al Muharraq. 5 minutos de jogo, o Al Rifa fez um gol. Uma bola que ele chutou no gol, a bola entrou. Pressão, pressão, Muharraq teve um pênalti que o juiz não deu. Ele empatou no segundo tempo, pressionou, chutou acho que 16 bolas na direção do gol do Rifa, mas não teve jeito. Futebol tem dessas, não deu nesse jogo. E não acabou ainda, não tinha acabado ainda. Estava 3-1 o jogo do Bruges contra o Ostende. O Bruges saiu atropelando no primeiro tempo, fez 2-0. O Ostende diminuiu 2-1, o Bruges fez 3-1. Teve mais palpite da consultoria, do pessoal da consultoria. Teve o, que eu me lembre, de manhãzinha teve o Melbourne contra o Newcastle Jets. A gente botou um jogo acima de 2,5, foi 2-2. Teve o Slavia Praga, o Sparta Praga, também no amistoso europeu. A gente colocou acima de 2,5, tava, acho que aos 40 do segundo tempo tava 1-0 ainda. Saíram os 3 gols. Teve um jogo da Índia que a gente botou abaixo de 2,5, o Al Ain também, mas esse não foi do vídeo, foi o pessoal da consultoria. Vambora. No vídeo teve o Muharraq que decepcionou. Bom, eu separei 4 jogos amanhã, os 4, não, são 3 jogos para amanhã, desculpa. Os 3 da segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, todos às 4h30, todos no mesmo horário. O Fortuna Sittard pega o Emmen. O Fortuna Sittard é o líder da divisão, jogando em casa são 11 jogos, com 9 vitórias, 1 empate, perdeu uma vez só. Marcou 33 gols em 11 jogos, cara. São 3 gols de média, com menos de um gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias e os placares 2-1, 3-1, 6-0, 2-1, 4-0, todos os placares acima de 2 gols e meio. Ele marcou, nesses últimos 5 jogos, ele fez uma média de 3,4 gols, sofrendo quase meio gol só. Foram 3 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Em 9 dos últimos 10 jogos do Fortuna, ele sofreu gols. Em 9 dos últimos 10, ele marcou gols. E em 9 dos últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio. Não preciso nem dizer qual é o principal caminho para esse jogo, né? Contra o Emmen, que é o 8º colocado, não é tão ruim jogando fora de casa, são 3 vitórias, 4 empates, perdeu 3 vezes em 10 jogos, marcou 15 gols, 1 gol e meio de média marcado, com 1 gol e meio de média sofrido. Ele ganhou 3 vezes fora de casa, perdeu 3, empatou 4, marcou a mesma média de gols que sofreu. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas, é bem regular o time do Emmen, né? Regular para baixo. Uma derrota 2-1, um empate em 0-0, 2 vitórias seguidas e uma outra vitória aqui. 1, 2, 3, 4 de 5 jogos acima de 2 gols e meio. Em 4 de 5 ambas as equipes marcaram. Nos últimos 5 jogos ele teve uma média de um pouquinho mais de um gol marcado, com mais de um gol e meio de média sofrido. E aí começa também. 9 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 9 dos últimos 10 ele marcou, em 8 dos últimos 10 acima de 2,5. É muito parecido a campanha dos dois times em relação à quantidade de gols. Frente a frente no confronto direto, em 6 dos últimos 7 jogos acabaram com mais de 2 gols e meio. Em 7 dos últimos 8, ambas as equipes marcaram. Faz 5 jogos que o Fortuna Sittard não perde pro Emmen. Galera, aqui eu vou cravar. Você garante que o Fortuna ganha, Thiago? Eu garanto. Fortuna ganha esse jogo. Eu acho que é um jogo acima de 2,5, com ambas as equipes marcando. Eu vou cravar um 3-1 nesse jogo pro Fortuna Sittard jogando em casa, mantendo a liderança da Eredivisie, da segunda divisão holandesa. O segundo jogo das análises é o NEC Nijmegen contra o Den Bosch. O NEC veio de uma derrota pesada para o Os na semana passada, jogando fora de casa, perdeu de 3-0. Mas em casa, é o segundo colocado, são 9 vitórias, 2 empates, não perdeu em casa, está invicto o NEC. Jogando em casa tem a campanha melhor do que a do Fortuna Sittard. Marcou também parecido, 32 gols, quase 3 gols de média, sofrendo menos de um gol de média. Invicto em casa nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate, 5-1, 1-1, 6-0, 2-1, 3-1, 1, 2, 3, 4 dos últimos 5 jogos acima de 2,5, 4 dos últimos 5 jogos ambas as equipes marcaram, só não marcou nesse aqui que ele fez um 6-0. Nos últimos 5 jogos ele marcou uma média de 3,4 gols, sofrendo menos de um gol de média. Em 70% dos jogos nos últimos 10 ele sofreu gols, em 8 dos últimos 10 ele marcou gols, em 8 dos últimos 10 acabaram com mais de 2 gols e meio. Contra o Den Bosch, que é o 10º colocado, são 2 vitórias jogando fora de casa, 6 empates, 3 derrotas. São 14 gols marcados com 15 sofridos, menos de um gol e meio. É um pouquinho mais de um gol marcado, com menos de
1,5 sofrido. Nos últimos 5 jogos, uma vitória, uma derrota, 3 empates. Ele vem de 2 empates, os dois com um acima de 2,5 e os dois com ambas equipes marcando. Uma derrota de 1-0, outro empate e uma vitória por 3-0. 3 dos últimos 5 acima de 2,5 e 3 dos últimos 5, ambas equipes marcando. Uma média de, nos últimos 5 jogos, 1,6 gols marcados, com um pouquinho mais de um gol sofrido. Em 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gol, em 9 dos últimos 10 ele marcou gols, e em 7 dos últimos 10 acima de 2,5. No confronto direto entre eles, o último jogo foi uma vitória do Den Bosch por 3-0, seguido de 2 vitórias do NEC por 3-1 e 3-1, nos 3 também acima de 2,5. Galera, o NEC ganha esse jogo, mas é o único placar, Thiago? Cara, dá pra jogar um acima de 2,5 tranquilamente, dá pra jogar que ambas as equipes marcam. Eu vou cravar um 2-1 para esse jogo pro NEC jogando em casa contra o Den Bosch na segunda divisão holandesa. E o terceiro jogo das análises também pela segunda divisão holandesa, o Telstar contra o Jong AZ. Jong aqui é o juniores, né? O reserva do AZ. O Telstar é o quarto colocado, são 7 vitórias, 3 empates e uma derrota jogando em casa. Marcou 26 gols, mais 2 gols de média marcado, com 1,5 gol de média sofrido. Invicto em casa nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e só um empate. Ele vem de 2 vitórias, as duas acima de 3,5 gols, né? 4-1, 3-2. Teve um 0-0 e mais 2 jogos acima de 3,5 gols. Marcando nesses últimos 5 jogos mais 2,5 gols de média, sofrendo um pouquinho mais de um. Contra o Jong AZ, que você pode chamar de vice-lanterna, de penúltimo, 19º colocado. Jogando fora de casa, ganhou 2 vezes, milagrosamente, não empatou nenhuma, perdeu 9. Marcou um pouquinho mais de 1, sofrendo mais de 2. Nos últimos 5 jogos fora de casa, são 5 derrotas. Eu acho que não vai ser diferente nesse jogo. 1-0, 3-0, 1-0, 3-2, 3-2. Só marcou gol em 2 dos últimos 5. Isso dá uma média de menos de um gol marcado nos últimos 5 jogos, com mais de 2 gols sofridos nos últimos 5 jogos. Esse aqui eu vou simples, eu vou cravar a vitória do Telstar jogando em casa e eu vou de 2-0. Beleza, galera? São esses os palpites para amanhã. Se vocês gostaram, se quiserem mais análise, me chama no WhatsApp, a gente conversa. Se inscreve no canal, boa sorte para nós, um abraço, boa noite, até amanhã.